Quem são os leprosos nos dias atuais e como eles podem caminhar com Jesus nessa existência tão difícil para pessoas tão excluídas? Nós, nos dias de hoje, não temos mais as doenças de pele como sendo o pior problema. Na época de Jesus, havia uma doença que o judaísmo chama de tsarat, TS, tsarat. Tsarat são todas as doenças de pele, hanseníase por dentro, mas pitiríase, psoríase e todas as demais doenças, é tudo tsarat. O judaísmo não faz diferença de uma para outra, bota tudo num saco só. Então, quem sofria de tsarat era tido como alguém que não podia conviver com outro, porque aquilo era muito, muito contagioso. Então, eles eram segregados. E as doenças de pele, naquela época, eram consideradas as piores coisas que a gente poderia ter. Só que essa doença que destruía os tecidos da pele agora estão todas na alma. E aí você pergunta, quem são os hoje leprosos? São os leprosos da alma. São todos aqueles que têm as suas almas carcomidas pelo egoísmo e pelo orgulho. Estão entre eles todos os que são indiferentes no seu egoísmo e que promovem a fome, a desgraça, a miséria, que através do seu egoísmo exploram pessoas, enganam pessoas, subjugam pessoas. Esses estão consumidos pela hanseníase da alma hoje. Esses indivíduos, eles não estão necessariamente nos postos de mando. Muitos estão comandando determinados grupos políticos ou grupos sociais em que eles exploram pessoas, subjugam pessoas, mas às vezes eles estão em condições bem diferentes dentro do lar, subjugando uma esposa, subjugando um filho, subjugando um pai, explorando as pessoas em função de seus vícios materiais que oprimem a família, que desconstrói os laços familiares. Todos os que estão vinculados à história do egoísmo e que puxam tudo para si, deixando a família na miséria, os que pensam em si e que partem para ter uma vida promíscua, uma vida desequilibrada, desgraçando os seus familiares, também estão contidos nesse capítulo. Todos os opressores dentro do lar e dentro da sociedade, aqueles que, vitimados pelo egoísmo, querem tudo para si e exploram as pessoas sem a menor pena. O egoísmo hoje, o culto do ego, é infelizmente um dos grandes elementos. E o segundo são os orgulhosos, aqueles que se acham mais do que os outros, os que não se consideram iguais aos outros, os que consideram-se dentro de determinadas castas intocáveis, aqueles que não sabem que nós somos todos irmãos, aqueles que ainda ignoram que nós somos todos espíritos imortais. Vestimos um corpo de carne, é verdade, mas na essência somos todos iguais, que não existe diferença de cor de pele, de condição social, de condição de escolaridade, porque nós somos todos absolutamente iguais. A esses que ainda se creem como que pertencendo a determinadas características que possam dar a eles uma condição de excepcionalidade, são os grandes vitimados do nosso momento. E a notícia ruim que a gente tem disso é que talvez, em função da transição planetária, não dê mais tempo para tratar todas essas feridas, porque já tivemos uma história longa para a cicatrização dessas chagas morais. Mas, infelizmente, muitos de nós ainda estamos muito presos às ideias do egoísmo e do orgulho, impedindo que nós possamos construir uma sociedade mais fraterna, mais humana, mais capaz de ser uma sociedade em que as criaturas, ainda que não tenham a igualdade absoluta das coisas, mas que pelo menos ninguém precise morrer de fome num planeta em que se joga a comida fora, que não precisa existir a guerra, num planeta onde existe tanta condição de termos o diálogo como ferramenta entre as nações. Então, isso dentro do lar e fora do lar, as pessoas que dentro do lar fazem isso, destroem os outros, tanto da guerra como da fome, dentro do lar, explorando os outros para ter tudo e o outro nada. Então, esses são, hoje, os grandes
problemáticos da alma no nosso planeta. Viciosos, egoístas, orgulhosos, vitimados todos eles por aquilo que cultivaram para si próprios nas suas condições de infelicidade.